Muito bem, estamos de volta com informação de saúde para você. Dados do Ministério da Saúde mostram que a prática de consumir excessivamente bebidas alcoólicas vem crescendo ano a ano no Brasil. O país já está entre os 10 com maior consumo de álcool no mundo. E seu uso indevido é um dos principais fatores que contribuem para a diminuição da saúde mundial, sendo responsável por 3,2% de todas as mortes e por 4% de todos os anos perdidos de vida útil. Olha só que interessante. Esse é um assunto delicado de se tratar, mas necessário, pois nem todo mundo vê a bebida assim como um agente vilão, não é? Muitos acham que de forma moderada, ela inclusive faz bem para a saúde. Você já ouviu falar disso? Você pensa assim também? Se sim, eu quero convidar você para acompanhar a nossa conversa aqui com a médica em estilo de vida, a doutora Daniela Cano, que vai nos trazer aqui uma interessante reflexão sobre os prejuízos do álcool para o nosso organismo e também, gente, uma reflexão dos prejuízos para a sociedade. Você também pode participar com a gente, você já sabe, né? Pode mandar sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, anota aí o número que eu vou falar agora, 12 98266 0004. Esse QR Code que aparece aqui na tela também vai te direcionar para o nosso contato aqui de WhatsApp. Você aponta a câmera do seu celular para ele aqui e você vai poder mandar a sua pergunta participando aqui do programa com a gente, tá bom? Combinado? Doutora Daniela Cano, bem-vinda ao programa. Que bom que você aceitou falar sobre um assunto tão necessário. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Teru. Boa tarde a todos. É um prazer estar de novo com vocês aqui no Vida e Saúde. Doutora, é verdade, vou trazer aquela questão aqui do começo da nossa conversa. É verdade que o álcool consumido de maneira moderada faz bem à saúde? Porque existem muitas pessoas, não só os mais velhos, mas muita gente que acredita que tomar aquele cálicezinho de vinho durante o almoço é o que mantém a longevidade, a saúde do coração. Tem gente que gosta de tomar cerveja e dizer que está, ou acredita mesmo, que está hidratando o corpo, entre aspas, né? O que você tem a dizer para a gente sobre o hábito de beber? Sim, Teru, essa ideia, né, que as pessoas começaram a divulgar aí no meio, primeiro médico, depois no meio jornalístico, e todo mundo achou, foi realizado, na verdade, na Europa por causa dos vinhos. E as pessoas falavam, tomar 2 cálices de vinho realmente auxiliam na saúde do coração. Porque o vinho foi descoberto que ele tem uma concentração muito grande de um fitoquímico chamado resveratrol, que tem nessas uvas mais escuras. E o resveratrol é um antioxidante que vai proteger o coração. Mas nós não somos um coração, nós somos um ser integral, não é? O Vida e Saúde fala muito disso. Nós temos pulmão, nós temos fígado, nós temos estômago, nós temos um cérebro. E aí foi feita uma pesquisa, então, agora muito importante, que foi publicada em 2018, numa revista cientificamente muito reconhecida que chama Lancet, e foi mostrado que não existe consumo mínimo, né, que seja seguro para a nossa saúde do consumo de álcool. Então, a gente precisa realmente evitar essa substância que é altamente tóxica para o nosso corpo. Queria que você falasse um pouquinho agora para a gente, doutora, como é que o álcool age no nosso corpo e também na nossa mente? Porque a pessoa que bebe um pouquinho a mais, ela já não consegue dirigir adequadamente, ela já nem caminha adequadamente, ela fala mole. Por quê? Como é que o álcool atua no organismo? Então, o álcool ele vai entrar na boca, vai descer no esôfago, que é um caninho de passagem, antes de chegar no estômago. A partir do estômago, caindo no intestino, ele vai começar a ser absorvido aos pouquinhos e aí ele começa a entrar no sangue. E chegando no sangue, né, depois que ele é absorvido, ele vai passar no fígado, do fígado vai para o coração e do coração vai para o corpo inteiro. Então, do fígado vai para o coração, do coração pode ir para o cérebro, pode ir para os seus braços, né, pode afetar, inclusive, a sua coordenação. Então, o que vai acontecer no nosso corpo vai depender da concentração que a gente tem de álcool no sangue. Quanto mais você bebe, lógico, mais você vai ter efeitos, né, sistêmicos no corpo inteiro. E quanto a maior concentração também que você vai ter no corpo, mais também você vai ver os sintomas. Igual você estava falando, bem no comecinho,
quando está começando, absorvendo no estômago, no intestino, tem um pouquinho só de álcool no sangue, e a gente vai ver que a pessoa fica com aquela sensação de bem-estar, ela fica feliz, alegre, né? Fala bobagem, fica confiante, fica muito segura de si. Depois ela já começa a ter alguns movimentos prejudicados, né? Foi feita uma pesquisa muito interessante lá no Reino Unido, onde as pessoas, teve uns cientistas que entraram num barzinho e viram que as pessoas que bebiam um pouquinho já estavam com a coordenação motora meio prejudicada, né? E escrever alguma coisa, escrevia meio torto e tal. Logo depois começa a ficar com aquela fala arrastada, começa a ficar desequilibrado, a visão já começa a ficar prejudicada, e por isso que a gente fala que quem bebe não pode dirigir, porque realmente a coordenação e a visão prejudicadas vai causar um acidente, né? Depois ela começa a ficar sonolenta, né? Tem aquelas pessoas que vomitam, e o mais perigoso é quando ela começa a ter dificuldade de respirar, porque o álcool no cérebro pode inibir uma área que coordena a nossa respiração, e a pessoa então pode entrar no que a gente chama de coma alcoólico e pode até desencadear a morte, né, quanto mais o nível tiver aumentado no sangue. Nossa, que interessante. Então, isso... Eu não imaginei que o coma alcoólico fosse devido à falta de respiração. Achei que estava transbordando pelos outros órgãos. Interessantíssimo pensar que essa capacidade do álcool inibir funções vitais, ela realmente é um risco para todo mundo, né? Agora, doutora, é o seguinte, às vezes a pessoa que bebe, talvez você aí de casa saiba do que eu estou falando, fala o seguinte, eu bebo, mas a hora que eu quiser parar, eu paro. Eu tenho controle, eu sei a quantidade que me faz feliz e a quantidade que é risco. Queria que você falasse um pouquinho sobre o alcoolismo ser considerado uma doença, e aí quando essa pessoa que às vezes é segura, né, acha que consegue parar, ela percebe que de repente ela não tem mais controle. E é interpretado pelas outras pessoas como uma pessoa que tem má vontade, que não tem força de vontade para parar de beber. A gente tem que cuidar para não julgar, né, Teru? Então, nós temos essa dependência química. A pessoa que é dependente química, né, e emocionalmente dependente do álcool, ela precisa fazer algumas perguntas, né? Tem algumas perguntas fáceis da gente fazer para a pessoa perceber se ela realmente tem dependência, porque tem muita gente que acha que bebe só socialmente, e que eu tenho muitos pacientes que são alcoolistas e eles não percebem, né? Mesmo a gente falando, a pessoa acha que não é. Então a gente começa a perguntar, será que eu uso álcool de maneira inapropriada ou em momentos que eu não precisaria estar bebendo? Essa é uma perguntinha básica que a pessoa precisa fazer. Você pode se perguntar, será que eu preciso beber mais para sentir os efeitos do álcool? Cada vez mais para ficar mais alegrinho? Será que eu sinto culpa depois que eu bebo? Né? Será que eu fico irritado ou violento quando eu estou bebendo? E será que eu estou tendo um prejuízo no meu trabalho ou na escola? Porque tem muitos jovens hoje bebendo, né, por causa do álcool. Ou você acha que seria melhor se você reduzisse a quantidade de álcool e você sempre está pensando, eu poderia diminuir. Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, provavelmente, muito possivelmente, você já é dependente de álcool e é uma doença, né? Isso é uma dependência química, né, psicológica, e a pessoa precisa de tratamento. Ela não pode ficar envergonhada ou postergando o tratamento. Ela precisa procurar ajuda já. O primeiro passo é admitir. Por isso que quando a gente faz essas perguntas aí que a doutora está propondo, a gente tem condições de admitir que, opa, peraí, pode ser que seja um problema. Agora, chegou uma interação interessante aqui, doutora, que eu queria trazer, da Clarinha. Por que as pessoas se tornam dependentes? Olha aí, Clarinha, a gente está em sintonia porque eu estava vindo para cá, olha. Por que uma pessoa se torna alcoolista? Doutora, nós temos algumas razões, né? Você trouxe aí. Tá. Vou visualizar esse copo aqui, gente. A gente quer esvaziar isso aqui, tá? Influências ambientais. O que uma influência ambiental pode interferir no consumo ou na adição mesmo, na adicção da bebida alcoólica? Então, as influências ambientais envolvem em que meio que aquela pessoa está. Já tem vários estudos mostrando que as pessoas que moram perto, por exemplo, de bares, restaurantes que vendem álcool ou perto de baladas, elas tendem a beber mais. Olha só. Os ricos, diferente do que a maioria acha, os ricos bebem mais do que os pobres, porque tem gente que acha,
né, em geral, que os pobres acabam bebendo mais que os ricos, mas pessoas com mais renda, maior renda, poder aquisitivo, elas acabam bebendo mais do que pessoas com menor poder aquisitivo. Então, esses fatores ambientais, né, acabam afetando a escolha da pessoa beber ou não. Entendi. E ela vai se tornar mais dependente ou não, dependendo dos outros fatores que você vai passar aí também pra gente. Agora, esse aqui, doutora, vai falar um pouquinho, continua sobre o ambiente, mas é o ambiente familiar, o que eu vivencio em casa. Se meu avô bebia e eu tenho uma memória afetiva do meu avô, às vezes até a pessoa tem memórias negativas aqui quanto ao hábito de beber familiar, mas ela acaba caindo também no mesmo mau hábito. Sim, os estudos mostram que quanto mais, se a pessoa está num ambiente que os pais ou avós ou pessoas que estão próximas bebem na família, ela já tende a beber mais só de estar olhando. E geralmente nesses ambientes familiares onde os adultos bebem muito, eles acabam oferecendo até para as crianças mais precocemente. E quanto mais cedo você dá para a criança ou para o adolescente, maior chance tem essa criança de ser alcoólatra lá na frente também. Então, a família é um dos principais fatores que influenciam a decisão da pessoa beber ou não. Agora, tem gente que bebe também, doutora, porque quer ficar mais à vontade nas reuniões sociais. Então, é uma pessoa, às vezes, tímida, uma pessoa mais retraída. Ela sente que quando ela bebe, ela fica uma pessoa aceitável socialmente. Esse também é um motivo que muita gente pode usar como uma boa justificativa para beber. Sim, o consumo de bebida alcoólica tem crescido muito, né? O de cigarro, por causa das campanhas, tem diminuído e os jovens, principalmente adolescentes, têm aumentado muito o número de adolescentes que consomem álcool. Por quê? Porque nessa fase da vida a gente acha que os amigos são mais importantes até que a família. Então, para se sentir isso que você está falando socialmente aceitável, os jovens, adolescentes e adultos jovens têm bebido cada vez mais nessa fase da vida, né? Entendi. E também vai depender em que ambiente que ele está, né? Se aqueles amigos dele bebem mais, aquele jovem vai tender a beber mais. Se ele está num ambiente onde as pessoas são mais saudáveis, praticam mais esportes, a tendência é que beba menos ou não beba. Olha aí, então a Bíblia já fala sobre isso, né? Para a gente observar com quem a gente anda, gente. Questão genética. A questão, então, digamos que uma pessoa talvez não tenha até essa experiência do ambiente familiar, não viu, mas ela, uma pessoa adotada, por exemplo, mas ela carrega, já que é uma doença, o alcoolismo, ela carrega uma questão hereditária aqui. E aí? Sim, é grande esse fator genético? É grande esse fator, doutora? É mínimo, assim como outras doenças, né? A maior parte das doenças tem um fator de 1 a 2% no máximo, mas a gente tem essa tendência genética, né? Pessoas que têm pais, mães ou avós que bebem, que a gente sabe que o comportamento também é hereditário. Não só o comportamento é hereditário, não só o fato da pessoa beber, mas existem 51 genes associados ao alcoolismo. Uau. Se você já herdou aquele gene, né? Porque seu avô bebia, porque a gente sabe que esses genes, a epigenética já mostra que esses genes ruins podem ser, esses polimorfismos que a gente fala, podem ser passados até terceira e quarta geração. Então, se os seus avós e até bisavós bebiam, provavelmente você vai estar herdando, né? Seus pais, se eles pararem, você pode bloquear esse gene. Agora, se seus pais também beberam, então a tendência de herdar esses genes aí vai ser muito maior. Agora, de querer beber álcool, né? Agora, você me falou de epigenética e eu me lembrei que num programa que você participou aqui, doutora, você falou que alguns genes são despertados. Então, se de repente eu já tenho uma tendência, eu experimento a bebida de repente, ou começo a fazer uso, mesmo sem ter... porque muita gente começa a beber porque vai na onda, né? A juventude mesmo. Muita gente começou a beber cedo porque foi na onda de uma reunião social, mas de repente vai estar contribuindo, colaborando para essa questão genética aqui, hein? Olha aí. O negócio fica longe. Sim. E essa questão genética, Teru, não é só assim questão dos pais beberem e os avós. Tem a ver também com a repetição do comportamento. Porque quanto mais você repete um comportamento, tem pessoas que tendem a repetir um comportamento.
aquilo deu prazer, então vou fazer de novo, vou fazer de novo. Tem gente que bebe álcool e geneticamente não quer, ele tem vou fechar a chavinha, vou desligar. Eu sei quando eu paro e quando eu não paro. Mas tem pessoas que geneticamente têm mais propensão a continuar esses movimentos, né? E ficar repetindo até que se torna quimicamente dependente daquela droga ou tóxico, né? No caso, o álcool. Eu acho que você Mas tem pessoas que geneticamente já têm menos propensão. Olha aí, e eu acho que você já está falando também essa questão agora do que você mencionou, relacionado com níveis de funcionamento cognitivo. Uhum. Exatamente, porque os fatores psicológicos também podem despertar ou não a vontade de beber, né? Então a pessoa pode ter mais, dependendo de como ela foi disciplinada na família, dependendo do seu código genético, dependendo da sua personalidade, tem pessoas que têm mais facilidade de parar, né? Agora pessoas com transtornos emocionais como depressão, esquizofrenia ou ansiedade, transtorno de ansiedade, elas tendem a beber mais. Ah, você já Então, zerou existe meu esse copo fator aqui, ó. psicológico também. Você já zerou meu copo aqui, transtornos emocionais, de personalidade também, acabam tendo mais tendência, então, Sim. doutora? Sim. As pessoas com algum distúrbio mental, elas tendem a beber mais. Tanto é que quando a gente vai em clínicas psiquiátricas, a gente percebe o quanto aquelas pessoas internadas querem buscar álcool sempre ou cigarro, né? É muito comum isso, essas comorbidades estarem associadas com o alcoolismo. Agora, doutora, é o seguinte, a pessoa que bebe, às vezes ela atinge um nível inicial de prazer, mas aí depois parece que aquele mesmo nível já não faz mais efeito, ela tem necessidade de um pouquinho mais, de um pouquinho mais. Por que que isso acontece? Então, o cérebro ele vai acostumando, né, com aquelas doses menores e por isso que a gente fala que pode causar uma dependência química. Você teve um prazer com aquela dose menor e você vai em busca de prazer novamente, vai em busca de novos prazeres e vai precisar cada vez mais, porque você vai ter mais receptores para sentir aquele mesmo prazer. Então, quanto mais você beber, mais você vai querer beber até que vira um ciclo vicioso, né, e a pessoa vai a longo prazo ou a médio prazo ter mais chance de virar dependente química. Nossa. As mulheres se viciam muito mais rápido que os homens. Olha aí, a gente tem visto um aumento bastante significativo de mulheres bebendo hoje em dia, né, doutora? Elas sofrem mais prejuízo também, além de serem mais fáceis de se viciar? Sim, as mulheres elas têm menos enzima, álcool desidrogenase, que a gente fala, que quebra o álcool no fígado, então elas metabolizam pior, então a chance de ter cirrose é mais do que o dobro nas mulheres do que nos homens, e a chance delas terem infarto ou doenças cardíacas também é o dobro do que nos homens. Então as mulheres são muito mais sensíveis ao álcool do que os homens, e a indústria está focando muito, né? Se você vê essas propagandas de álcool hoje em dia, de cerveja tal aqui no Brasil, sempre tem mulheres. É impressionante como a indústria está focando no marketing para atrair o público feminino para beber. Elas viciam muito mais, né, mas elas são muito mais sensíveis do que o homem, inclusive na parte de falta de memória, né, e cognição. Olha aí, gente. Então, olha, mulherada, vamos ser autocríticas, né? A gente precisa observar que o que está sendo oferecido para a gente nem sempre é bom, como é o caso do que a doutora Daniela acabou de mencionar aqui. Agora, doutora, vamos partir para a ação. Se eu quero parar de beber, se eu preciso, entendi que uma daquelas perguntas lá que a senhora trouxe aqui, eu disse sim. Qual é o primeiro passo? Como é que funciona o tratamento? Quanto tempo dura? E se é possível ficar livre? Sim, é possível, Teru. A maior parte das pessoas que procuram tratamento, elas têm muito sucesso. Então, por isso que o primeiro passo mais difícil é a pessoa reconhecer aquilo que você falou no meio do programa. Se a pessoa reconhece, ela precisa buscar rapidamente um tratamento. Primeiro, ela vai precisar fazer uma desintoxicação, porque a pessoa que está dependente química, ela já vai sofrer uma abstinência e é difícil ela sozinha manter, né, a postura de realmente não beber, de não buscar e passar pelos efeitos da abstinência sozinho. Então, precisa de uma desintoxicação. Né? Depois dessa desintoxicação, existe uma reabilitação, né, para aprender então as novas habilidades, comportamentos, né, que ela precisa evitar, pessoas, amizades ou círculo de pessoas que ela vai precisar evitar, e ela vai ter que ter muita força de vontade, um apoio social em volta da família,
né, de amigos do bem, vamos dizer assim. Ela precisa também de aconselhamento, né, psicoterápico, então acompanhamento com o psicólogo é sempre muito importante. O médico, o psiquiatra também vai ajudar muito, porque muitas vezes a pessoa precisa de medicamentos para ajudar nessa abstinência, nessa transição, até que realmente ela consiga estar limpa. Né? E os grupos de apoio, que a gente já conhece, o Alcoólicos Anônimos, que também tem ajudado muito as pessoas a saírem desse vício terrível que é o álcool. Doutora, falando em grupos de apoio, chegou uma interação aqui que tem tudo a ver com isso. Olha só, a Odete Barros, lá de Pedra Azul, em Minas, ela disse o seguinte: como ajudar uma pessoa que é viciada? Olha aí, o Amor em Ação. Tem gente querendo fazer aqui parte desse detox, digamos, porque não é só um detox físico, né, doutora? É um detox também de novas escolhas sociais, de novos comportamentos. Isso, porque os novos hábitos, eles só vêm quando você deixa de praticar os antigos hábitos, quando vem novos hábitos saudáveis. Então, você vai precisar de um apoio social, né, um grupo de apoio, familiares, pessoas que você considera do bem que não bebam. Porque muitas vezes a gente procura, né? As pessoas que bebem ou usam drogas, elas tendem a procurar pessoas que usam também e que vão te empurrar o tempo inteiro para baixo. Então, primeiro de tudo é tirar a pessoa daquele ambiente tóxico que ela se encontra. E ela descobrir que o prazer da amizade pura, o prazer da diversão é possível sem a bebida. Tem mais uma interação que eu queria trazer, doutora. A Thelma diz o seguinte: como saber se a pessoa já é alcoólatra e depois de parar de beber, ela quer saber se a saúde volta a ser restabelecida? São duas perguntas que a Thelma está fazendo aqui, doutora. Sim, a primeira você já respondeu ao longo do programa, né? Sim, a maior parte das pessoas realmente volta ao normal quando elas buscam tratamento, é possível sim. Agora, se ela já desenvolveu uma cirrose, porque se o alcoolista está há muito tempo, ele pode ter desenvolvido um câncer, né? A gente sabe que o álcool também pode desenvolver câncer de mama, câncer de esôfago, de estômago, tudo que corrói. Que eu falo para as pessoas, né? Imagina se o álcool limpa as gordurinhas aí que a gente vai limpar em casa, tal. Imagina dentro do nosso corpo o que aquele álcool corrói. Ele vai derretendo, né? Dissolvendo toda a gordura que a gente tem no nosso corpo. E acaba dando, muitas vezes, um câncer de pâncreas, que pode ser irreversível, ou a cirrose, que é quando as células do fígado morreram 100%, né? Quando se desenvolve um processo de cirrose, o fígado já começou a morrer, isso daí é irreversível, você tem que fazer um transplante de fígado. Então, dependendo, por isso que o mais importante é que você identifique, se você tem um parente, algum amigo que você perceba que está desenvolvendo alcoolismo, quanto mais precoce o tratamento você inicia, maior a chance, né, da pessoa ter uma vida normal lá na frente, inclusive voltar para a rotina de trabalho ou da escola. Tá certo. Doutora, a gente tem aqui agora uma palavra muito interessante de alguém que passou pela situação. Vamos ver. José Raimundo, lá de Teresópolis, no Rio. Sou alcoólatra em recuperação. Graças a Deus não bebo há 45 anos. E ele ama o programa Vida e Saúde. Um beijo, seu José Raimundo. Obrigada pela participação aqui. Achei interessante ele falar que é alcoólatra em recuperação, mesmo sem beber já há 45 anos. Isso é uma consciência muito forte, né, doutora? Muito forte, porque uma vez que o hábito é estabelecido, realmente aquela via, né, aquele caminho foi feito no cérebro. Então ele sempre tem que colocar na cabeça que eu sou alcoólatra e eu escolho hoje a viver sem álcool todos os dias da vida. É uma escolha que ele vai ter que fazer todos os dias, porque a partir do momento que ele voltar a tomar um pinguinho, uma pinguinha ou alguma coisa de álcool, ele pode voltar a ser alcoólatra. É isso mesmo, obrigada. Doutora Daniela, eu quero te agradecer pela participação aqui no Vida e Saúde também. Está aparecendo aqui o contato, a rede social dela. E também, doutora Daniela, é sócio fundadora do Sou Saúde, um canal muito legal para quem busca saúde, super atual. Aliás, doutora, parabéns pelos conteúdos ali, porque eu tenho acessado de vez em quando e sempre acabo compartilhando, porque vocês têm feito um ótimo trabalho, você e o doutor Luiz Fernando Sela. Obrigada, doutora. Obrigada a você, Teru, pelo apoio. E eu acho que a gente tem que lembrar os telespectadores da revista também Fique Leve. Ah, é mesmo? Tá aqui, ó. Aqui tem um capítulo só falando sobre lidar com isso, com o alcoolismo. Muito legal, bem lembrado, doutora.
Que bom. A gente vai agora fazer um rápido intervalo. Na volta, você se prepara aí, porque eu quero ver todo mundo, ó, fazendo fighting aqui com a Tânia Santos. E você também não pode perder essa receita de bolo de cenoura saudável que eu ensino ainda hoje no programa. Já já eu falo mais sobre a Fique Leve, fica aqui com a gente que você pode ganhar uma a hora que quiser. Não sai daí não que a gente já volta.